Olá, sétimo ano, estamos aqui para transmitir mais uma aula para você de ciências. Eu sou o professor Magno, estou aqui para fazer uma revisãozinha. Na verdade, essa revisão eu queria comentar brevemente com vocês. É assim, essa aula já foi para o sistema, ela já foi elaborada, ela já tem aí uma sequência, inclusive com tarefas que estão postadas. Mas, devido ao momento que a gente está, a gente pensou em reprogramar essa aula, colocá-la no sistema, mas não fazer uma mera reprise, e sim transmiti-la ao vivo e tudo mais. Então é por isso que você está assistindo uma nova abordagem rebuscada com uma aula que já estava no sistema. Isso é importante porque quando a gente grava a aula ao vivo, a gente pode, e tem uma outra dinâmica, a gente pode inclusive ter as interações, nas quais eu quero inclusive cumprimentá-los aí, professores, alunos, todos que estão nos assistindo pelas diversas mídias, pelas diversas telas. Então, essa possibilidade da gente poder conversar e tudo mais, a gente preza muito aqui. Quando eu falo a gente, eu já estou falando de interação de quem? Eu e o meu parceiro aqui, professor Edjoel, que está aqui ao meu lado fazendo aqui a sua mediação, que vai ser no chat, né, Edjoel? Sim, já estamos aqui e quero então dar as boas-vindas a você, estudante, aos seus responsáveis, aos nossos colegas professores. Né, a gente sabe que tem existem algumas cidades que nessa semana estão de feriadão, outras, muitas não estão, por isso nós estamos aqui ao vivo. Aqui na capital hoje é feriado, mas, conforme o professor falou, a gente optou por fazer essa aula ao vivo para dar uma nova dinâmica. O nosso chat aqui já vai ser aberto, ele vai ficar aberto a aula inteira, para que a gente possa fazer essa aula de uma forma conversada. Tá? Vocês vão ver que a ideia dessa aula é ela ser uma aula leve, né? O pessoal está voltando aí do recesso, tá? E aí a gente espera contar aí com todos vocês aqui no chat, para fazerem as interações de vocês, né? Coloca lá o nomezinho da cidade e tal, na medida do possível a gente vai falando. O nomezinho do aluno, tá bom? É sempre importante o nome da escola também. Já É isso fica aí. registrado aí, né, Edjoel? Um grande abraço, em especial às cidades que estão mais no sofrimento aí com esse avanço, né, que ocorreu, né, Edjoel? Então a gente está Sim. solidário e tudo mais, está tentando fazer aqui o melhor e levar aí um pouco de distração pela aula também. Eu acho que dá para a gente, enquanto a gente pensa cientificamente, dá para a gente distrair um pouco a nossa cabeça, desviar um pouco de tantos problemas que a gente tem aí enfrentado e continua no enfrentamento. Bom, a habilidade, como eu falei para vocês, ela vem aí numa sequência que a gente já trabalhou, mas ela é extremamente importante porque eu montei duas aulas que tem uma parte prática que vai depender muito do conhecimento que a gente vai construir nessa aula, em continuidade com a aula que já foi. Olha só, a habilidade que a gente está trabalhando do currículo paulista é a EF 07 CI 01A, discutir a aplicação das máquinas simples, martelo, tesoura, machado, alavanca, roldana, plano inclinado, entre outras, e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. O objetivo da aula, então, é conhecer um pouquinho mais de perto e aprofundar o conhecimento sobre alavancas, os tipos, né, de alavancas e algumas das vantagens mecânicas dessas ferramentas. A gente pretende fazer isso conhecendo as funcionalidades de algumas alavancas, de algumas máquinas simples, revisar aí esses conceitos que já estão construídos e por isso reforçar, diferenciar as alavancas, que eu acho que é o principal, são 3 tipos, e como não poderia faltar, é claro, a interação pelo chat com o professor Edjoel, que já vai acontecer já. Uma novidade aí, vamos deixar o chat aberto, Edjoel, Sim. e a gente vai conversando, vai analisando aí as participações. O Já pessoal tem já está alguma coisa, chegando inclusive? aqui, muitos bons dias. Vi aqui que tem o pessoal de Miracatu, Opa! tem o pessoal de Bela Vista, com Jardim Bela Vista com Chau. Nossa, muita gente. O pessoal agradecendo aqui pela solidariedade, o pessoal, acho que lá de Sorocaba. Oh, legal. Tá, muita gente aqui já participando. Muitos bons dias, bom dia para todo mundo. E São José abraços do Rio virtuais, né, Preto. Edjoel? Então, a gente vai dando esse abraço geralzão assim, né? Bom, fica à vontade aí os professores, alunos, quem estiver aí nos assistindo da participação, Edjoel está aqui atento, qualquer coisa ali pode colocar que a gente lê. Edjoel sabe que Ó, pode diz que interromper a hora Franca que está em quiser. peso aqui, hein? Opa, aí sim, hein? Vou até falar aqui, ó, Antônio Fachada. Bom, quando a gente fala em alavanca, a gente
na verdade, retém aí uma boa parte, eu gosto sempre de lembrar isso, uma boa parte da nossa construção e evolução humana, né? Então tem essa figura aí pitoresca de um homem tentando ali tirar uma pedra para fazer, enfim, alguma coisa, uma barragem, ou para fazer alguma construção, enfim, e aí se ele fosse diretamente fazer uma força naquela bruta pedra que tem ali, não seria possível, né? Com a força dele, ele ali sozinho, sem pedir ajuda para ninguém, arrumou uma solução, que é pegar um pedaço de galho, né? Colocar ali um apoio, que tem uma rocha menor que você está vendo, e ali fazendo força numa extremidade, ele consegue ter uma vantagem mecânica, através dessa alavanca, de deslocar essa pedra aí, ou até de removê-la, de repente quis limpar ali um terreno e tinha que remover algumas pedras e tudo mais, usou aí essa possibilidade de utilização da alavanca. Essa é a alavanca mais simples, ela eu acho, e insisto aqui, que ela é muito representativa. Eu tenho duas que eu acho muito representativas, viu, Edjoel? Esta e o pedacinho de galho que provavelmente um dos nossos parentes lá longínquos, né? O cara tentava pegar a fruta ali e não conseguia. Algum parente nosso, já desenvolvendo a inteligência, o cara teve a ideia de pegar um galho do chão, prolongando o braço dele, para poder fazer ali um trabalho, um serviço de acertar Tá certo, tem animais, tem inclusive alguns macacos que usam galhos para fazer algumas coisas e tudo mais. Mas a gente inventou as ferramentas, gente. A gente inventou ferramenta e guarda. Animal nenhum guarda, né? A gente faz a ferramenta e guarda. E passa para gerações, né? Isso aqui é um martelo que o papai usava, a mamãe usava para fazer os serviços e tudo mais. A gente usa assim, pega aqui, esse daqui é o cabo, tem que fazer assim. Quando bater o prego, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente ensinou a usar as ferramentas, né? É muito significativo isso. O que o pessoal acha? Tudo isso é tecnologia, né? Não deixa de ser tecnologia. Com Apesar certeza. de ser bem simples, né? Mas é tecnologia. Tem professor aqui que colocou até que já fez isso no sítio, que ainda usa até hoje essa ferramenta simplória. Agora eu não vou conseguir achar aqui porque subiu muito. Mas eu vi aqui. O pessoal está no bom dia aqui. Muita gente saudando. Mas qual ferramenta, Ed? A alavanca de empurrar? Não, do galho. Do galho, pegar então. A fruta na árvore. Que ideia sensacional essa, meu, então. não é? Olha só. Bom, vamos trabalhar um pouquinho, vai? Bate-papo tá bom. Não, é que assim, eu acho que essas duas alegorias que eu coloquei, da gente ter uma alavanca ali para empurrar uma pedra, que é um galho um pouco mais grosso, um pedaço de madeira um pouco mais robusto, e o galho para você cutucar as frutas, para você poder comer, e depois a extensão disso, a vara de pescar, ela é uma ferramenta, né? E em algum momento a gente teve essa ideia, um dos nossos parentes lá e tudo mais, ideias geniais. Agora, o genial disso é que a gente é o único animal que faz a ferramenta, volto a dizer, e guarda. Ninguém pega e usa uma vara de pescar, deixa lá no rio e depois esquece e faz outra. A gente, aliás, quem é pescador tem um cuidado e um carinho todo especial pelas... Você é pescador, Ediel? Não, né? Só conta história de pescador. Só fica olhando o lago, né? Eu também, eu não sou... Eu até gosto, assim, mas sair para dar uma pescaria, assim, eu prefiro ficar olhando a natureza e tal. Bom, a gente tinha uma interação original pelo chat que era assim, a alavanca é uma máquina simples, conforme vimos anteriormente. Afinal, para que serve uma alavanca? Se você quiser escrevendo aí, destacando, né, algumas serventias da alavanca, dos vários tipos que a gente tem, que inclusive as que eu comentei aqui agora, e a gente vai procurar... A Maria colocou aqui que ela tem um cortador de galho, acho que é tipo aquela tesoura, que também é um tipo de alavanca, né? Um tipo de alavanca que a gente vai entrar em detalhe já, porque tem 3 tipos de alavanca. Desde a época do avô, ela falou, hein? Então, a ferramenta, e guardou, né? Guardou e ensinou como é que utiliza. Bom, afinal, para que serve uma alavanca? A gente tem várias possibilidades. Alguém quer colocar aí? Quem é o primeiro? Nós estamos ao vivo aqui, coloca a sua interação aí. Isso, pode ir pondo aqui que a gente vai lendo. Qualquer coisa, o Magno fala demais, eu interrompo ele. Joel, para que serve uma alavanca? O que você coloca? Boa pergunta. Já teve um cara aí que falou que movia até o planeta inteiro aí, o mundo. O Arquimedes, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, isso é importante, e eu moverei o mundo.
A Ana colocou ajudar no trabalho. Ah, legal. Fazer um trabalho gastando menos força, foi a Karim. Então essa ideia ela tá ligada ali à vantagem mecânica, né? O pessoal tá indo nessa linha aqui, facilita o trabalho. O pessoal de Isso. Mococa aqui também. Facilitar o trabalho, facilitar o serviço, dar mais Ampliação velocidade. de força para mover objetos Legal. maiores. Quem que fez? Ó, gostei dessa daí, ampliação de força. Vou pegar aqui, peraí, aqui, ó, foi a Pro Elaine. Aí o pessoal já foi pro Egito aqui, ó. A alavanca era muito no Egito Antigo e Mesopotâmia. Muito usada, provavelmente. Menos força. Foi o Pro Sérgio colocou aqui. E vai a minha sugestão aí para vocês que estão assistindo a nossa aula, alunos e professores. De repente você pode passar um trabalho, dividir a sala em alguns grupos. É uma sugestão, estou dando só uma ideia. E de repente um grupo fala assim, olha, a melhor alavanca, a melhor máquina simples que a humanidade já produziu em sua história foi o plano inclinado. Faz uma pesquisa, fala tudo do plano inclinado, dá para incluir o Egito aí. Mas dá para incluir também escada rolante, escada fixa, escada magiros, enfim, fazer muita coisa. A outra vai ser, não, a melhor alavanca que a gente fez são as alavancas interfixas. Ou faz uma série interfixa, interpotente, interresistente. Não, mas, Magno, o que você está falando? O que é isso, interfixa, interresistente e tudo mais? Tem tipo de alavanca. Porque depende de alguns fatores que a gente tem que ter muito claros na nossa cabeça quando a gente fala de alavanca. Tá legal? Então, vamos revisar isso que é importante? Ó. Então, primeiro, ó, a nossa história é uma história de ferramentas, né? A gente foi evoluindo e foi conseguindo, na verdade, manter a nossa existência porque a gente conseguiu meios para tal. Inclusive, esses meios são meios, inclusive, da gente modificar a natureza e tirar da natureza algumas coisas e modificá-las. E com isso, numa constante, a gente vai melhorando, entre aspas, a nossa vida. Olha só, eu gosto de falar sobre essa atividade humana e o desenvolvimento intelectual, e aí eu destaquei ali uma atividade muito conhecida, sobretudo do pessoal mais do interior. Aqui de São Paulo perdeu-se um pouco essa tradição, que é de fazer ali, eu sempre esqueço, e o Edjoel sempre me ajuda. É o crochê esse, né? Esse é o crochê. É o crochê. Quando tem essa agulha com essa pontinha assim, normalmente usa uma agulha só. Tá Né? O tricô normalmente usa duas, né? Aí é o crochê. Então, quando a gente pensa em ferramentas, quando a gente pensa em tipos de alavanca, na aplicação das alavancas e das ferramentas, dos instrumentos, a gente tem que pensar como um todo. Imagina se os animais, como um todo, tivessem essa possibilidade de aprender a fazer um artesanato como esse. Aí você deve pensar assim, ah, mas a aranha faz, né? Mas a aranha só sabe fazer isso. Ela só sabe fazer isso. E há milhares de anos, ela só faz isso. Ela faz ali um trabalho ali de tecer que é perfeito, que é de fazer qualquer tecelão ou arquiteto, fala, nossa, que escultura maravilhosa isso daqui. Mas também só sabe fazer aquilo, né? E faz isso com que intencionalidade, né? Apenas para sobrevivência, que depende ali da teia de aranha ali, enfim, para pegar ali as presas e tudo mais. A gente tem uma intencionalidade um pouco mais ampliada, digamos assim, né? Olha aí uma coisa de evolução que eu gosto sempre de destacar também, tem inclusive uma numeração ali que daqui a pouco tem uma atividade. Eu não sei se na primeira aula que eu dei sobre isso, a gente teve tempo de fazer essa atividade bem feitinha e tudo mais. Então, vai ficar o chat aberto, você pode até colocar se você lembra dela ou não. Está colocando aqui que o nosso corpo possui muitas alavancas. Isso, olha uma aí, como então, a gente quem utiliza. falou foi a Pro Ione. E a professora não sabe o que a gente preparou. A gente preparou aí umas aulas práticas aí que vão ser bem legais a respeito disso daí. Bom, você está vendo ali que tem uma numeração 1, é um garoto aí empunhando uma a Pro caneta. Silvana só, porque ela colocou aqui o seguinte, muita gente voltou a fazer crochê, tá na moda agora. Ah, tá na moda? Ah, que bom, porque isso daí diz que tem um desenvolvimento intelectual muito... enquanto você faz essa atividade, você tem ali uma coordenação motora, tem algumas coisas muito interessantes, até
Cria novas sinapses. Exatamente. Eu acredito muito nessas coisas, e quanto mais atividade a gente vai elaborando, ao longo de toda a vida, porque esse negócio de idade é besteira, uma pessoa com 60 anos pode aprender a falar um segundo idioma, ou um terceiro ou um quarto, assim como uma pessoa de 70 ou de 80. Não existe essa diferença. Sem levar em consideração aqui questão de performance, mas levando em consideração sinapses diferentes, desenvolvimento mental, né? E a mesma coisa, eu, por exemplo, nunca fui muito afeito de fazer corrida, de andar e tudo mais. Comecei a fazer isso depois dos 40. Hoje eu tenho 42. Uhum. Então, mas nunca gostei muito de correr, dessas coisas. Depois me acostumei a fazer, aprendi a fazer e curti e tudo mais. E quantas coisas não aprendemos, né, Joel? Sim, Quer dizer, diz que inclusive essa questão da caminhada também, né? Quando você muda o caminho, você cria novas sinapses, né? É muito importante. Quando a gente faz... Tem muitas atividades que às vezes a gente não liga, né, ao intelecto, mas estão diretamente ligadas ao intelecto, né? E olha só que importante essa aula que a gente está falando de desenvolvimento mental com as ferramentas. E nelas estão inseridas as ferramentas, os instrumentos, as alavancas e as máquinas simples. O simples fato da gente empunhar ali uma caneta, um lápis, um giz de cera, enfim, envolve aí anos de evolução. Pensa, instrução, e isso daí é uma alavanca. Porque ali tem um lugar que está apoiado, tem um lugar que está fazendo força e tem um lugar que está transmitindo força. Esse é o espírito da aula de hoje, né? A gente identificar aí onde que está apoiado, onde que tem que ter um lugar que tem apoio, um fulcro. Tem que ter um lugar que a gente faz força. E essa força é transmitida para um outro lugar, que tem ali Todas elas têm nome, né? Vamos aos nomes aí, ó. Esse é o exemplo da alavanca interfixa. Ela é interfixa porque no meio, no meio, a gente tem o apoio, ela é fixa no meio, tem ali um parafuso, um fulcro, enfim. Veja, uma gangorra também tem um apoio no meio. De um lado fica uma força, de outro lado fica outra força. Quem está no meio é o apoio, a gente chama isso daí de alavanca interfixa. Lembrou? Onde você faz a força chama força potente, e onde você transmite a força chama força resistente. Tá legal? Tem outro tipo de alavanca também, não é só essa aí não. Tem a interpotente. Interpotente, quem está no meio é a potente. É a força que eu faço. Inclusive essa, volta um pouquinho para mim aqui. Vou te dar outra característica da nossa evolução intelectual e também fisiológica, né, das funções que a gente tem do nosso próprio corpo, que é uma alavanca. Ó, a pinça, né? A gente consegue pinçar. Que animais que conseguem fazer isso? Conseguem, mas com essa destreza, conseguem fazer esse movimento articulado das mãos, com essa destreza, virar o pulso. Ah, difícil, hein? Difícil. A gente tem que valorizar a nossa evolução enquanto seres aqui inteligentes do planeta e procurar, talvez, valorizar mais um pouco isso e deixar algumas coisas que não são muito importantes, tipo tirar proveito da natureza um pouquinho para lá. A natureza já nos deu a evolução, já nos ensinou tantas coisas, a nossa cabeça já desenvolveu tanto. Eu acho que a gente podia abandonar algumas coisas que não nos levam a nada em termos de evolução. Vocês não acham? O que o pessoal acha? Eu acho. O pessoal está aqui mandando ver, falando sobre o poder, né, do trabalho manual. Exatamente. Nossas mãos são poderosas, colocou aqui a professora Virgínia. O trabalho sincronizado ao corpo humano é genial. Esse é o espírito. Aí vai uma outra sugestão. Tem muita coisa dá para gente. trabalhar essas questões da nossa sofisticação das funções que a gente tem do corpo e ligá-los todos à alavanca, à máquina simples, a essa coisa da força potente, do apoio, da importância disso. A próxima aula que vai ao vivo para vocês, após passado aí esse momento que a gente está aqui, com certeza vai passar, a gente tem que ter pensamento positivo. Eu vou trazer uma aula com vários exemplos aqui para a gente elaborar, mas já fica a dica aí, os alunos e professores, né? Os alunos que se interessarem podem contar aí tranquilamente com os professores para dar esse apoio e pensar nessa coisa, como que esse negócio das nossas funções foram evoluindo? E será mesmo que se eu aprender a fazer ali um artesanato, uma pintura,
uma dobradura, né? Chama origami, né, Joel? Sim. Ali fazer um trançado ali e tudo mais. Será que isso não desenvolve? Tem várias terapias que funcionam assim, Eu poxa. tinha, quando eu estava dando aula, né? Então eu tinha um origami que eu fazia de DNA. Eu acho que até já fiz aqui no Centro de Mídias numa aula de biologia, provavelmente. E assim, só que eu não tenho muita habilidade manual. Então sempre você encontra, né, na sala de aula, sempre tem um que se destaca ali e acaba ensinando aos demais e, no meu caso, a mim também. Né? Então acho que a gente não tem que ter muito medo de levar essas coisas para a Não, sala de aula, não. eu Né? acho assim, a E de gente. passar vergonha também. Não, eu acho que faz parte, Ed, porque assim, você tem uma expectativa de ser bom em algumas coisas, mas você também tem que perceber que tem determinadas coisas que você não vai fazer tão bem e vai existir pessoas que vão fazer melhor. E isso é se entender como ser humano, né? É se Exato. entender. Poxa, eu queria ter velocidade. Poxa, mas eu não tenho estrutura para tal. Aí eu vou ter inveja de uma pessoa que tem. Não, eu vou desenvolver minha habilidade o máximo que eu puder. Vou curtir aí Lógico. a minha caminhada, a minha corrida e tudo mais. O meu uso de alavancas por meio do corpo. Sem esse negócio de competição. Isso é uma coisa que a gente tinha que abandonar, viu, um pouco, essa competição negativa. A competição tem um lado positivo, mas eu acho que está muito negativado esse negócio, Sim, viu, Ed? exatamente. A gente fica se comparando também, né? É, Aí a gente às vezes se priva de fazer muita coisa, né? os jovens aí do sétimo ano têm essa coisa de também estar nessa fase também de querer ser o bom de tudo e tudo mais. Curte as coisas porque tudo é bom, vamos desenvolver as nossas habilidades, vamos aprender coisas, vamos entender as pessoas, reconhecer que algumas pessoas podem ser melhores que nós e nos ajudarem e ensinarem, enquanto que a gente pode ensinar também um pouquinho. Sim. Essa troca, poxa vida. Bom, vamos voltar aí para a alavanca. A última que eu quero te mostrar é a interresistente. Já deu para você lembrar, né? A interresistente, quem está no meio é a resistente. Então, voltando rapidinho, ó, eu tenho a interresistente, que a força resistente está no meio, a minha força é a potente e eu tenho que ter o apoio, né? Sempre aí no meio nas alavancas a gente tem que ter sempre esses três fatores. Quando a resistente está no meio, é interresistente. Quando a potente está no meio, é interpotente. E quando eu tenho o apoio no meio, é a interfixa. Ó, isso só depois de estudar bastante, treinar, é que a gente guarda, né, Joel? Não vai Ah, guardar sim. assim num segundo, né? É um aprendizado isso daí. E a gente fica repetindo, né? Não tem porquê. A É. gente aprende também. Ó, vou te dar aí uma perguntinha. O chat está aberto, a gente não vai dar tempo de chat, não. Você vai escrevendo aí. Estou mostrando uma figura para você e eu quero que você identifique aí para mim, você professor, aluno, está todo mundo convidado aí. Quando Ô, você pessoal. impunha ali um giz de cera, uma caneta, um lápis, enfim, você tem um lugar que está apoiado, você tem um lugar que você está exercendo a sua força, que é a força potente, e tem um lugar que está sendo transmitido, que é a resistente. Vai colocando na ordem para mim o que é um, o que é dois e o que é três. Por favor. Vai colocando aí. Edjor já vai começar a ler assim que chegar alguém aí. Opa. O pessoal tá chegando a galera do Bom Dia agora. Será que a um é apoio, é força potente ou resistente? É isso que eu quero saber. Ó, obrigado aí, viu, gente, pelos elogios. Opa, colocaram aqui, ó, a PEI, Barão Monte Santo, Mococa, ó, o Felipe colocou um é força potente, dois é apoio e três é força resistente. Aí o pessoal do Joceni Vilela, de Jundiaí, colocou um apoio. Bicho, pulou aqui. Isso aí. A professor Adivaldo colocou um apoio, dois potente, três resistente. Promeneval, um potente. Deixa eu ver aqui. Prolúcia, é que tá pulando aqui, gente. Se eu pular alguém aqui, desculpa, é que tá pulando. A Prolúcia colocou pulou aqui. Ó, o pessoal do... Aqui, ó, deixa eu parar aqui. Escola Romildo Teodoro. É que tem Aqui muita um apoio, participação, tá dois pulando. força, três resistente. Foi o Anderson que falou. Três resistente. É. Então, onde você está transmitindo a força já é uma dica. Três é a resistente. E quando a gente escreve, onde é que dói a mão? Porque às vezes dói, né? Tanto você escrever. Pelo menos no meu tempo doía de tanto você escrever Né? a mão. Onde que dói? Onde dói é onde você está fazendo a potente. É o campo 2 ali. É um apoio, dois potente e três resistente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí da proposta da aula de hoje.
A gente se animou muito É aqui e tal. verdade. Que bom ter um momento assim para a gente poder parar um pouquinho e pensar em outros problemas que não esses tão severos. A gente vai ficando por aqui. O Edjó tem um recadinho para dar para vocês. É isso aí, vocês podem aí sempre avaliar a nossa aula, né? E através desse QR Code aí você avalia a nossa aula, diz o que gostou, o que não gostou, dá a sua sugestão e a sua opinião. No mais, eu quero agradecer a participação de todos, dizer que não dá para mandar um abraço, vou mandar um abraço geral aqui para todo mundo. Não, então eu também estou mandando um abraço. Abraço dos. Abraço, gente. Tamo junto.